Olá, tudo bem? Eu sou o professor Itamar Benedito, professor de História. Hoje quero trazer para vocês algumas questões em relação aos reinos do Sahel, especificamente ao reino de Gana. Lembrando que esses reinos do Sahel estão localizados no continente africano e o recorte temporal que nós vamos trazer aqui se dá do século 8 depois de Cristo até o século 16. Então nós vamos aqui trazer algumas questões de uma África antes da chegada dos europeus ao continente africano, antes da dominação, da exploração dos europeus nessa parte do continente africano. Nós vamos perceber que antes dos europeus chegarem ao continente africano, especificamente ao reino de Gana, já se trabalhava como, por exemplo, a questão da escravidão. Porém, quando os portugueses, os europeus, vão se aproximando por volta aí do século XV, século XVI, começa o processo de dominação, de exploração. Essa escravidão será potencializada, Então, a escravidão praticada pelos europeus, com a chegada dos europeus na África, tem uma característica, e a escravidão que já se praticava, como por exemplo no reino de Gana, antes da chegada dos europeus, adquire outras características. Mas aqui nós não vamos nos debruçarmos sobre a questão da escravidão. Aqui eu estou só abrindo um parênteses para que a gente possa se situar temporalmente no nosso conteúdo. Então, os reinos do Sahel, por que no plural? Porque essa faixa de terra, essa extensa faixa de terra chamada Sahel, que significa borda ou margem, essa extensa faixa de terra, ela tem a presença, a formação de vários reinos. Não é apenas o reino de Gana, nós vamos ter o Império do Mali e dentre outros, e toda uma diversidade cultural, uma pluralidade religiosa também bastante aflorada. Então, nós vamos trabalhar aqui, trazer algumas questões do reino de Gana antes da chegada dos europeus, para que a gente perceba nas próximas aulas como era essa África antes da presença maciça, dessa presença forte da exploração, da dominação dos europeus sobre algumas partes do continente africano, e depois da chegada desses europeus, durante e depois da chegada desses europeus. Então, vejam só, a região do Sahel, eu trouxe aqui um mapa para vocês, é toda essa faixa de terra que fica ao sul do deserto do Saara. Por que é importante a gente destacar o deserto do Saara, a região do Sahel? Porque é importante? Porque nós vamos ter as rotas comerciais, né? Por volta aí do século 7 depois de Cristo, o islamismo ele já está bastante difundido aqui pelo norte do continente africano, né? O islamismo, com a sua força militar, vai conquistando novos adeptos, e por meio das rotas comerciais, daqui a pouco irei mostrar um outro mapa detalhando essas rotas comerciais, as caravanas que eram realizadas, e a partir desse comércio que se dará do norte ao sul, né? Pegando a parte norte, atravessando o deserto do Saara e chegando ao reino de Gana. Então, essas rotas comerciais serão importantes para a expansão do islamismo, que vocês sabem, o islamismo se originou aqui na Península Arábica, né? As duas cidades principais, Meca e Medina, tendo como nome principal da sua fé, da sua religião, o profeta Maomé. Então, veja só de forma mais detalhada essa região do Sahel e a parte do deserto do Saara. Aqui nós temos um mapa que traz todo o continente africano, né? Essas partes pontilhadas de vermelho aqui delimita o deserto do Saara, e essas partes pontilhadas, essa linha pontilhada de verde, aqui seria a região do Sahel. Aí nós temos aqui o reino de Gana, onde sua principal cidade, a Kobi Salé, será de maior potencial econômico no reino de Gana. Então, vale aqui ressaltar que Gana era uma região, uma localidade de muitas regiões auríferas, ou seja, Gana
tinha muito ouro, né? E esse ouro como principal produto para comercialização, para troca, para vendas, para compras, era muito forte. Então, o Reino de Gana tinha práticas comerciais como, por exemplo, de trocar ouro pelo sal que vinha das salinas, que era explorado das salinas do deserto do Saara, que muitos desses produtos, como o sal, eram transportados pelas caravanas de árabes que faziam com que muitas vezes trocavam o sal pelo o ouro de Gana. E os ganenses, eles trocavam o ouro pelo sal, e o sal eles utilizavam para conservar seus alimentos, e o sal também era utilizado como moeda de troca. Então é interessante destacar, falou no Reino de Gana, a gente destaca bastante essa questão de Gana ser uma região aurífera de muito ouro, certo? Isso é um dado muito importante. Aqui nós temos uma representação árabe do século XIII, que traz justamente como eram essas caravanas, que em sua maioria eram árabes, que comercializavam, que atravessavam todo o deserto do Saara até chegar na região de Gana. Então aqui é uma representação, não é uma cópia fiel da realidade, isso aqui é uma representação, mas que a partir dessa representação nós podemos identificar alguns, por exemplo, animais que serviam de transporte, né? Alguns animais que serviam para a locomoção dessas caravanas. Essas caravanas eram formadas por grupos de pessoas, e é importante a gente destacar esse grupo de pessoas porque essas caravanas, quanto mais pessoas, mais seguro, relativamente mais seguro se tornava a viagem, se tornava a locomoção, para a questão de se proteger de possíveis assaltos ao longo das rotas de toda a travessia do deserto do Saara, tá certo? Então veja só um outro mapa que traz mais detalhadamente algumas dessas rotas comerciais aí por volta do século XIV. Então nós temos, perceba que a maioria dessas rotas comerciais, elas se dão do norte para o sul, né? Se dá muito nesse sentido vertical, né? Então nós temos aqui vários pontos de exploração do sal no deserto do Saara, e esse sal que era explorado, ele era muitas vezes trocado por ouro na região de Gana, né? No reino de Gana. Então, os árabes que já estavam se apoderando de todo o norte do continente africano já a partir do século VII depois de Cristo, eles, por meio dessas rotas comerciais, eles vão conseguir expandir o islamismo, principalmente na região de Gana, né? O reino de Gana, que tem o seu auge aí por volta do século IX e o século X depois de Cristo. Vale salientar que o reino de Gana é um dos mais antigos de toda essa faixa de terra, como eu mostrei para vocês, que é o Sahel, né? O reino de Gana, ele vai se formando desde o século III depois de Cristo, e o seu auge se dá aí por volta do século IX e século X, certo? Então, inicialmente, no que os muçulmanos, né, a partir dessas relações comerciais vão avançando, nós vamos ter aí uma parte da corte do reino de Gana vão aderindo ao islamismo, embora que o chefe político do reino de Gana, conhecido também como Gana, ele não vai aderir à fé islâmica, embora que toda a corte e também a população vai abraçando gradativamente essa fé islâmica, certo? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. Olha só. O reino de Gana destacou-se pela produção de um produto que abasteceu por um longo período as regiões mediterrâneas, africanas e europeias. Esse produto ou seja, a questão quer que você identifique, marque qual era o principal produto que abastecia o comércio, né?
todo o sul do continente europeu e o norte do continente africano, né? Esse produto que era, vamos dizer assim, o grande potencial do Reino de Gana. Então, como a gente já adiantou na explicação, o ouro, a resposta certa aqui, nós podemos destacar o ouro como esse principal produto que impulsionava a economia no Reino de Gana, certo? Mais uma questão para a gente concluir. Nós temos aqui uma questão de 2013. A cidade de Gana foi uma importante fornecedora de mercadorias para o comércio transsaariano islâmico, que ligou o sul do Saara com o sul da Europa e o Oriente Médio. É correto afirmar que o que garantiu o crescimento econômico e político do reino foi a exportação de... Então a questão pede para você marcar a alternativa correta. É sempre importante que você sublinhe aquilo que a questão está pedindo. Então, como eu já destaquei, esse comércio transsaariano é o quê? É o comércio que se dá a partir no deserto do Saara, por isso o nome transsaariano. Vai atravessar o deserto do Saara, fazendo essa ligação do norte africano com a região do Sahel, pegando o Reino de Gana, e aí esse comércio também se expande para o sul do continente europeu e até o Oriente Médio. Então, nós vimos que o Reino de Gana trocava o ouro pelo sal que era explorado das salinas do deserto do Saara. Então, qual é a nossa alternativa correta? Letra C. O ouro e sal eram esses principais produtos que vão, vamos dizer assim, garantir o crescimento comercial do Reino de Gana. Destacando aqui que o Reino de Gana vai ter o seu auge aí entre o século 9 e o século 10 depois de Cristo. Beleza? Pessoal, se inscreva no nosso canal, deixa seu like para que esse conteúdo chegue a mais estudantes e que a gente possa estar contribuindo para a formação, tá ok? Se Deus quiser, até a próxima!